Olá, eu sou a professora Roberta Mindiondo e nessa videoaula a gente vai tratar de uma aplicação da álgebra linear na computação gráfica, observando como que a adição de matrizes se relaciona com a operação de translação, a translação em animações. Várias das movimentações que a gente vê aí nas animações, rotação, translação, elas se relacionam com a álgebra linear, elas são fundamentadas na álgebra linear. E hoje a gente vai ver uma aplicação bastante simples da adição de matrizes na translação. Vamos lá? Matrizes e computação gráfica. A gente vai ver o caso da translação. Observem a palavra. A palavra translação vai se mexer para o lado, ao longo do eixo X da horizontal. Essa é uma operação de translação. Como as imagens elas são representadas por matrizes, a gente vai ver como isso se dá matematicamente. Então, a translação é uma operação com matrizes que desloca os pontos em uma determinada direção. Então, ela pode ser na direção horizontal, vertical, ou ter algum tipo de inclinação. Então, define-se a translação por meio da equação P' igual a P mais T. Mas o que significa essa equação? Significa o seguinte, um ponto P qualquer, isso vale para todos os pontos P's de uma certa imagem, o ponto P' ele vai ser o ponto já transformado, já transladado. O ponto P é o ponto original e T é a matriz de transformação, são as coordenadas de transformação. Quanto que eu vou aumentar em x, em y, no caso 2D, para que eu tenha a minha transformação? Então, para o caso 2D, ou seja, duas dimensões, x e y, esse ponto P aqui, ó, é o ponto original. A gente chama as coordenadas genéricas deles de x, y, ou seja, para qualquer ponto P da imagem, a gente considera as coordenadas como x, y. O ponto P', que é o ponto já transformado, ou seja, já transladado, a gente chama as coordenadas de x', y'. Quem foi que transformou esse ponto? Ou seja, como é que ele passou a ter uma outra coordenada x e uma outra coordenada y? Foi a matriz de transformação T, que tem as coordenadas dx, dy. Então, isso aqui é a transformação na eixo horizontal, na direção horizontal, e esse aqui na direção vertical. Então, para ver bem o que é essa equação, P', pontos deslocados, ou seja, já transladados. P, pontos originais. E T é o deslocamento nas direções x e y, ou seja, isso aqui é a matriz de transformação. Vamos ver como é que isso fica agora num exemplo em uma imagem. Então, aqui a gente tem uma nossa vovozinha e a gente vai transladar ela. A gente vai aumentar um pouquinho em x e um pouquinho em y, ou seja, ela vai ter uma certa movimentação. Vamos ver os pontinhos dela. Marcamos aqui 2 pontos. Isso vai valer para todos os pontos que compõem essa personagem. Então, se eu botar aqui infinitos pontinhos aqui formando essa imagem, não são infinitos, porque no computador acaba sendo uma coisa discreta, tem fim. Mas se eu pegar todos os pontinhos que compõem a vovó, todos eles vão ter a mesma transformação. Então, esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Ponto A tem coordenadas em x, que eu sei aqui, ó, aqui a gente sobe, é 0. Então, 0 em x e 5 em y. Esse é o ponto A. A gente está usando que o P', ou seja, o ponto transformado, é igual ao ponto original mais a transformação. Tudo isso dado em forma de matrizes. Então, esse ponto A05, ele vai ser a matriz 0, sim. Esse ponto B aqui, vou chamar isso aqui na vovó ali no meio, quase no narizinho dela, o meu ponto B, ele tem coordenadas em x é 2, então são 2, e em y, 7. Então, essa matriz aqui é a matriz x, 2, y, 7. Então, aqui está o meu ponto A e o meu ponto B em termos de matrizes. Só que eu vou aplicar uma transformação. Que transformação é essa? Eu vou aplicar uma transformação em que ela vai se deslocar na horizontal 8, então ela vai se deslocar bem aqui na horizontal 8, e na vertical ela vai subir só um pouquinho, vai subir 1. Então, essa aqui é a minha matriz de transformação. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou saber quem vão ser esses pontos A e B? Eu vou usar essa fórmula. Então, o meu ponto A' vai ser o quê? O meu ponto A é 0,5. Então, ela vai ser 0,5, que é o original do A. Ó, veja, isso aqui é o ponto A. Estou usando isso, ó, mais a minha transformação. A transformação é 8,1. Então, eu vou colocar aqui 8,1. Então, quem vai ser o meu ponto A'?
ele vai ter coordenadas 0 mais 8, ou seja, eu estou somando os valores de x, né, que são as coordenadas x, 0 mais 8, 8, 5 mais 1, 6. Então, esse aqui vai ser o meu novo ponto A'. Esse ponto, quando eu deslocar a personagem, vai ir para um ponto que tem x8, y6. Vejam que em y ele vai subir só um pouquinho, ela vai subir um pouquinho, mas em x ela vai se deslocar bem. O meu ponto B' vai ser as coordenadas originais do B', o B' 2, 7, 2, 7, mais as coordenadas de transformação, ou seja, o quanto que eu vou aplicar de deslocamento na horizontal e na vertical. Então, o meu ponto B' vai ter coordenadas 2 mais 8, 10, 7 mais 1, 8. Esses vão ser os novos pontos. Vamos ver o deslocamento da nossa vovó. Então, aqui. Não estão marcados os pontos, mas se a gente fosse pegar aqui o ponto, voltar aqui para a gente ver, ó, o ponto A está no bracinho dela aqui, tá? Quase ali no cotovelo dela. E aqui bem no meio dos olhos. Esses dois pontos vieram para cá. Não está marcado aqui, imagina que a gente quisesse deslocar valores bastante altos, a gente não precisa ter um eixo marcando. Mas esse pontinho no meio dos olhos da vovó, ele é um pontinho que tem quais coordenadas? Ele tem as coordenadas B, que são 10, 8. 10, 8. E esse pontinho aqui do cotovelo dela, que é o nosso ponto A, que o cotovelo estava aqui, ó, vamos voltar, ó, nosso ponto A é aqui. Então, esse pontinho aqui, A, ele passou a ter 8, 6. Então, esse pontinho aqui, A, ele é 8, 6. Ou seja, x8 e y6. Então, aqui eu posso dizer, bem preciso, que não é o caso quando a gente está fazendo a mão, mas isso aqui é o x8. E o y, se Deus quiser, vai chegar ali direitinho, né? Mais ou menos isso, 6, né? 8, 6. E esse pontinho aqui, ele deve estar em x 10 aqui embaixo. E aqui, y8. E isso vai acontecer com todos os pontos. Então, na computação gráfica, quando a gente quer fazer uma translação simplesmente, a vovó estava aqui e eu quero que ela vá para lá, todos os pontos que estavam aqui mais próximo do eixo y, eles vão ser deslocados dessa forma, por uma matriz de transformação, que nesse caso aqui é t, mais os pontos originais que dão os pontos já transformados. Então, essa é uma aplicação de matrizes, uma aplicação bastante simples, à computação gráfica. Então, agora que você já conheceu uma aplicação da adição de matrizes na computação gráfica, pode observar outras aplicações que tratam, por exemplo, de imagens. Os exames, como tomografia, ressonância, todos eles são baseados em álgebra linear matematicamente e são tratados pela computação gráfica. Então, na área da medicina até a área de negócios, e a gente pode representar os problemas, por exemplo, por matrizes e outros conteúdos que tu vai ver adiante do nosso curso. Bons estudos, até lá!